a partir de agora, antes do feijão, vírgula, abre aspas, o mágico. Fecha aspas. Ele se diverte com isso pra caramba. O bom gaúcho, que agora é gaúcho alagoano, rapaz. Gaúcho arapiraquense. Beleza, meu parceiro? Forte abraço pra você. Gaúcho, né? Alá gaúcho. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo. Beleza, feijão, tranquilo. Demais estar falando com vocês. Com o botei no Instagram, um gaúcho alagoano. É um gaúcho alagoano. Feijão, fala primeiro pra gente começar logo desse fato e depois a gente vai debatendo aqui com os amigos, com o Cláudio Barbosa, com o Tony Lima, com o Viderlan Araújo, que tá em Maceió por link também, enfim. Mas fala primeiro dessa proposta que surgiu nesses últimos dias para você deixar o Asa em tese nesse fim de temporada para disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense. Vila Rica é o nome da equipe, né? Mais ou menos, acho que é isso, basicamente isso. Fala como surgiu essa negociação e até que ponto o Anderson, o Feijão, vai ou fica em Arapiraca? Então, gente, assim, logo que acabou a Série D, apareceu algumas coisas pra mim de empréstimo. Eu vou ser bem sincero pra vocês, foi um ano bem desgastante pra mim. Questão física, tive aquele problema na final contra o CRB. Então, até então, eu tenho esse problema no pé. Então, quando acabou a Série D, eu cortei qualquer chance de ser emprestado. Eu queria curar ao máximo essa lesão, ficar o mais apto possível para 2023 para o Asa. Então, eu estava muito tranquilo em relação a empréstimo. Não queria, estava tranquilo, queria só entrar em 2023 muito bem. E apareceu essa proposta agora, domingo ou sábado. Primeiramente, eu recusei, né, não quis. Só que depois foi conversado que seria de empréstimo e eles pagariam um valor muito bom para mim. Seria um valor a mais que do meu salário, bonificações por gol, por assistência, muita coisa boa, né? E também eu fiquei sabendo que é a fase final já do campeonato, é a fase do mata-mata. Então me agradou sim, né? Não vou mentir para vocês, por ser muito pouco tempo e um valor muito bom. Mas eu não vou dar certeza porque, pelo que eu tô vendo, eu acho que não vai rolar. Não tenho certeza disso. Porque foi combinado uma coisa e até agora não cumpriram. Trocaram em cima da hora hoje, né? Que seria outra coisa, outra situação. E eu já não estava muito afim, já estava meio assim, sabe? Eu tô muito seguro do que tá minha vida no Asa. Eu tô muito feliz aqui. E eu tava com esse pressentimento de talvez não querer ir, né? Eu tava muito com a questão de me machucar, sabe? Tenho muito medo de me machucar. Então, pelo que eu tô vendo, não vai rolar. Vai rolar. Veja bem, eu apurei algumas informações no domingo, na festa do Asa, no qual você também estava presente, você e sua família, enfim. E deu para perceber mais uma vez o quanto o torcedor, o sócio, ele te valoriza pra caramba enquanto pessoa, enquanto profissional. E a gente vê na verdade eu não vou nem dizer carinho, porque carinho todo mundo tem, o amor que o torcedor do Asa hoje tem por você. E você é melhor do que ninguém, é um cara experiente, você sabe que nos últimos anos o Asa não teve esse cara como ídolo. O Asa tem alguns anos que vem batendo na trave algumas situações, passando por momentos extremamente difíceis em todos os aspectos do que você imaginar aí, multiplique por 2. E 2022, o Asa teve o ano do Asa. Por isso que na abertura aqui nesse bate-papo contigo eu disse, há décadas o Asa não chegava a uma final de campeonato. Desde 2016 foi o último ano que o Asa brigou por um acesso contra o Guarani da Série C para a Série B, não conseguiu. Então de 2016 para cá, o Asa ou era eliminado na primeira fase da Série D, nem se classificava para o mata-mata, para o primeiro mata-mata, ou chegava até o primeiro mata-mata e morria na praia, como a gente costuma dizer na linguagem da bola. Aí chega 2022, você vem de um campeonato de oscilação, onde você passou, sobretudo no futebol gaúcho, né? Equipes intermediárias. Exatamente. Você vem de um campeonato oscilando muito e se eu tiver errado você pode dizer, oscilando mais para baixo do que para cima. Foram anos estáveis que você teve, você não teve uma regularidade. E aí o Celso Teixeira te descobre lá, traz você, ele trabalhou no Ipiranga, te descobriu lá.
Aí traz você para Arapiraca, lança você numa posição que não é a sua de ofício, e você pega corpo na coisa. E você se identificou. E a meu ver, e da Seleção 91 aqui, nós falávamos muito sobre isso, é que nós entendíamos que você jogava melhor quando você jogava na posição que foi lançado pelo Celso do que até mesmo na sua de ofício. É algo que meio complicado, mas você fez isso. E daí você reencontra o futebol, aquele futebol que te fez a primeira vez sair do futebol gaúcho, ir pro Campinense, coisa rápida, dar um giro, enfim. Você reencontra o futebol que você sabe jogar e que você, a qualidade que você tem, e de repente você é como se você ressurgisse das cinzas feito fênix. Aí você chega no Asa, faz uma temporada extraordinária ao ponto de ser ídolo da torcida, com a alcunha de mágico, ao ponto de ter torcedores inúmeros do CSA pedindo a tua contratação, ao ponto de ter alguns torcedores e até conselheiros. Eu digo porque eu sou de Maceió, fui setorista há muitos anos do CSA. O Viderlan está na linha conosco aqui também, vai participar. Foi setorista há anos do CRB, nós trabalhávamos juntos em uma rádio em Maceió. O Tony também já trabalhou em Maceió e sabe dessa história. E aí alguns sócios do CRB começam a pressionar o presidente Mário Marroquim e ao Tiago Paes para a tua contratação. A coisa não evolui, mas você reencontra, ressurge o futebol e hoje vive o seu melhor momento, né? É tão provável que antes de terminar o campeonato alagoano, você já tinha sondagens de pelo menos 2 ou 3 equipes, inclusive de Série C. A direção do Asa, para não te perder, já vai, olha que gol de mágico, viu? Aí a direção da Série C a direção do Asa já te pega e renova o contrato antes de terminar o alagoano. Tudo isso pelo ano que você teve, 2022. Como você define tudo isso na tua vida, Anderson Feijão, você ressurgindo, retornando para o bom futebol que você sempre mostrou lá atrás, no início da tua carreira? Você não é velho, você só teve uma oscilação, viu? Verdade. Na verdade, eu tive... Talvez a gente fala que o atleta de futebol, o ápice do físico dele é com 27, 28 anos, né? Eu foquei muito nessa idade, no 27, 28, que seria o meu momento. Eu tive uma base muito boa no internacional. Eu via muitas pessoas falando que eu seria um grande jogador, que eu tenho cabeça, que eu sou tranquilo, fora de campo. E quando chegou essa idade, eu tive 2 lesões graves seguidas. Isso. Então eu perdi 2 anos da minha vida e logo depois que eu recuperei das lesões, os treinadores não confiavam em mim, né? Não davam uma oportunidade, porque sempre quando eu voltava de uma das lesões, que foi igual a do Viçosa, eu tinha que ter tempo para jogar. Eu não poderia simplesmente só entrar e jogar, né? Eu tinha que jogar um pouquinho e voltar. Então eu fiquei muito para escanteio lá no Ipiranga. Mesmo sendo um clube que me abraçou muito também, eu fiquei muito para escanteio. Então eu perdi muito tempo da minha vida lá em questão de futebol. E graças a Deus o Celso foi para no finalzinho, ia me dar uma oportunidade. Eu acabei pegando Covid, né? E não pude jogar, mas quando ele apareceu aqui no Asa, ele me chamou, nem pensei. E aqui no Asa, cara, não tenho o que falar. A minha vida mudou. Centroavante, nunca tinha jogado centroavante. Joguei de falso 9, sabe? E eu falei uma coisa pro Celso só. Eu falei assim: vai me botar ali, professor? Pode me colocar. Até porque tá difícil de achar o centroavante. Eu faço ali, não tem problema não. Só que eu preciso que o senhor me dê liberdade e tempo, porque eu nunca joguei ali. E ele falou assim: não vai precisar de tempo não. Tu finaliza bem, tu vai começar fazendo gol e vai dar tudo certo, e graças a Deus tudo aconteceu aqui no Asa. Então, fico feliz demais, cara. Eu sempre fui um cara que eu muito pé no chão. Eu não me considero ídolo porque eu coloquei aqui como meta aqui no Asa, e para mim, quem sabe ser considerado ídolo, eu queria muito o título do alagoano ou acesso para a Série C, né? Infelizmente nós não conseguimos. Então, eu fiquei bem triste, principalmente do alagoano, porque eu tive essa lesão no jogo, então eu chorei muito depois do jogo, sabe? Porque eu acreditava, falei pro Viçosa aí da Viçosa: nós vamos decidir o jogo hoje. Hoje eu vou fazer gol, vou decidir, hoje nós vamos ganhar esse título. E sair muito cedo, né? Então eu fico feliz demais, ainda quero muito, muito ajudar o Asa. Por isso, quando apareceu uma oportunidade muito boa da Série C para mim sair, e apareceu com um valor absurdamente alto, com renovação muito alta, eu, quando conversei com o Rogério, não pensei muito em ficar, porque eu acredito no projeto e na continuidade. Então, eu estou muito feliz aqui. Então, acho que as coisas vão acontecer aqui com paciência, como eu falei para vocês.
Se não acontecer essa situação de sair agora, que eu acho que não vai acontecer, eu vou focar muito mais para voltar muito melhor. Eu não cheguei bem aqui. Eu cheguei sem jogar, 2 anos parado. Então, imagina se eu trabalhar bem, preparar fisicamente, eu acho que eu vou ter um ano muito melhor no Asa. Eu apurei lá na festa e a gente vai pra festa comemorar uma situação, a gente termina, o profissional fala mais alto. A gente começa a conversar com um, com outro, eu te deixei bem à vontade, eu digo, vou chegar nele, né? Não deixa ele à vontade, tá com a família, hoje é o dia dele. Mas eu comecei a apurar algumas situações e a informação que eu tive é que entre o Clube do Pará, você e o seu agente, estava tudo ok, tudo fechado. O impasse estava entre Asa e a equipe, que poderia ser definido, inclusive, isso hoje. Esse impasse poderia ser definido hoje. Ontem à noite, após o programa aqui, por volta de 22 horas, eu conversei com um dirigente do Asa. Eu vou revelar o nome aqui, porque não pediu segredo, com o Igor Rafael. A gente conversa muito. E aí o Igor disse, Cardel, amanhã a gente define. Eu acredito que vai dar certo. Amanhã a gente bate o martelo. Aí eu disse, probabilidade, presidente, ele fez o máximo possível da gente emprestar ele e ele retornar para a pré-temporada. Digo, fechou, vou dar como certa a contratação dele fora. Mas aí eu segurei um pouco, eu digo, não, é melhor ser o último a passar a informação, mas não ter que corrigir ela depois. É melhor, porque você passa a informação, depois você vai corrigir, você cai em discreto enorme. Eu digo, não é melhor ser o último a passar, mas passar a informação de forma correta. Te procurei hoje à tarde. Você disse, Cardeal, o seguinte, eu concedo entrevista a você à noite se eu não for viajar hoje. Se eu tiver que ir pro Pará hoje, infelizmente não dá pra eu conceder entrevista. Eu fiquei pensando, poxa, se o cara já fala em viajar pro Pará hoje, não é uma viagem tão simples assim. O negócio tá mais certo do que eu imaginei no domingo. Mas se ele tá dando entrevista hoje? Não, mas ele falou comigo depois. E eu falei pra ele assim, ó, pode acontecer, porque eu não sei que hora que fecha a federação lá, né? Exatamente. Pode acontecer dos caras me ligar e falar, ó, tá escrito. Só que como ainda eu não dei o ok, tá? Pra mim e o meu empresário dar ok, porque nós estamos pensando muito na situação que foi trocada, então eu acho que não vai rolar mais, porque já é 7 e pouco. Aí, o que foi que eu pensei? Eu disse, poxa, eu tenho que esperar, eu disse a ele, até 19 horas você me dá a resposta. Ele, não, eu te falo, até 19 horas. 18h30, mais ou menos, foi a hora que ele falou comigo no celular. Aí disse, bora, tô pronto, mais ou menos assim. Beleza, fechou, combinado, ponto. Aí eu pergunto, setembro, a meu ver, já terminou. E tem eleição, tem uma coisa, outra, terminou setembro. Mas tem alguns campeonatos que nesse período de entre-safra do futebol vai acontecer. A Copa Maranhão, onde foi o Xande, a Copinha em São Paulo, Série A2, A3, outras segunda divisões, Sergipe pode acontecer ainda, enfim. O Anderson Feijão, se surgir algo, mesmo que seja semelhante a esse que você foi procurado para hoje, por exemplo, o Anderson Feijão ainda viaja outubro, novembro, dezembro para disputar a competição ou opta em esperar o ano terminar para iniciar a pré-temporada do Asa em meados de novembro. Isso com duas situações. Querendo descansar um pouco mais, porque 2023 pro Asa são no máximo 6 competições, vai ser um ano muito puxado, calendário apertado. E também temendo, porque eu acho que você está coerente e está muito correto nesse ponto, temendo uma possível lesão. O que pensa o Anderson Feijão nesse sentido? Então, eu conversei com a minha esposa isso antes de entrar na live, antes de entrar aqui. Eu sinceramente vou dizer para vocês, depois dessa de hoje, eu não vou querer, dependente do que acontecer, eu não vou querer optar pelo empréstimo. Só se daqui a pouco, o Feijão tem que ir, vai, né? Eu sou empregado, eu vou. Mas por mim, eu não vou mais, porque, como tu falou, eu quero focar na minha família, que passou o campeonato todo longe de mim, sabe? Eu quero estar com meu filho, meu filho faz aniversário dia 23, já fiquei fora do outro aniversário dele, não passei Natal, não passei no Novo com a minha família. Então eu quero aproveitar o máximo. Então hoje eu não vou, eu não quero ir, entendeu? Eu quero focar no Asa. Se não acontecer, a proposta que veio do Pará foi muito boa, por isso que eu balancei, era muito dinheiro para mim agora, mas como provavelmente não rolou, eu quero ficar em casa, quero aproveitar, quero malhar aqui, treinar aqui, né? Eu vou conversar com os fisioterapeutas, com o preparador físico que tiver aí, vou treinar no campo lá,
E vou focar no Asa agora, velho. Eu quero muito, muito que o ano seja muito melhor do que foi. Então, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Não vindo proposta agora só se eu for obrigado a ir. Eu não quero iniciar o ano meia boca, sabe? Eu quero o feijão inteiro, 100%. Eu não quero um feijão com desculpa, que tá com dor no pé, porque é uma coisa que eu tinha. Eu joguei a base de injeção, a Série D toda, sabe? Era 2, 3 injeções por final de semana. Então eu não quero isso pra minha vida. Eu quero jogar normal, não quero tomar injeção, quero jogar. Quero aguentar o jogo todo, que depois da minha lesão eu não aguentei mais nenhum jogo todo, porque não dava tempo de trabalhar fisicamente, tinha só que jogar. Então a resposta pra você que eu posso dar é que eu não quero mais, eu quero só focar no Asa. Bom, eu vou te liberar agora para o Tony, para o Cláudio Barbosa e para o Viderlan Araújo. E nesse bate-papo, se der para entrar ainda eu entro, mas enfim, fique à vontade, estamos juntos e aqui a partir de hoje você não vai ser mais convidado. Você já é um integrante do nosso programa. Pode tá sem fazer nada. Eu quero uma camisa. Pronto, não tem problema, a gente vai conseguir pra você. Você tá de boa à noite? Participar da live com os caras. É verdade, isso é importante. A gente debate futebol todo, brasileiro todo aqui. Isso é importante você com a gente. Eu vou perguntar, e aí, que aí? Com certeza. Tu vai? Isso é importante. Feijão, boa noite pra você, Tony Lima aqui. Feijão, é boa rapidinho, noite, porque o Eduardo Cardeal já fez todas as perguntas aqui, o ouvinte, está todo mundo aqui no bate-papo do chat aqui, realmente fazendo várias perguntas aqui. A minha pergunta é simples, qual o seu elo hoje? Você continua com o Celso Teixeira? A sua vinda foi através do Celso Teixeira, o Eduardo Cardeal já deixou bem claro isso aqui, e ele lhe colocou como centroavante. Naquele momento você atuou como centroavante, você fez gols como centroavante. Você vai falar aí qual foi o gol mais bonito também que você fez em cima do CRB, você fez em cima do Jacuipense um golaço. Isso aí você vai detalhar pra gente, mas na Série D também você atuou como centroavante, já não rendeu tanto assim, a gente pôde ver, e também você pode constatar isso. Então eu queria que você detalhasse mais sobre isso também. Boa noite pra você, Feijão. Boa noite, meu querido. Eu tenho um pouco de contato com o Celso, a gente não conversa todo dia, às vezes é uma vez por mês, quando precisa, assim, mas eu tenho gratidão enorme por ele, cara. Nossa, o que ele fez por mim, ele puxava muito meu pé. Vocês não acham que o Feijão era o queridinho do professor Celso, que ele não tem jogador escolhido, ele é um cara que cobra o grupo todo igual. Então eu ia fazendo gol e quanto mais gol eu fazia, mais ele me cobrava, mais ele puxava no meu pé. Então eu tenho um carinho enorme sim por ele. A questão do não render depois é a adaptação que eu falei no começo. Quando eu estava de centroavante, eu me adaptei como centroavante, né? Então o Celso falava, tá lá só para fazer gol. Então paciência, tem um cara que não tem paciência, tem que pegar a bola toda hora. Então eu fui trabalhando isso na mente, sabe? Fui ficando tranquilo com o Celso. Depois, quando eu voltei pra meia, eu readaptei o quê? A querer pegar a bola, querer criar. Eu sou um cara que, se eu saio do jogo, eu não crio no mínimo 3, 4 jogadas de gol, eu fico muito bravo comigo, sabe? Eu quero que o jogo seja o próximo jogo no outro dia já. Então, quando eu joguei com um centroavante nos jogos que precisou, eu não tinha tanta liberdade pra sair. Eu tinha que ficar lá, então eu ficava impaciente. E, querendo ou não, nosso time mudou um pouco a característica do alagoano. Com um time mais toque de bola, e o nosso time do alagoano era muito pressão, ataque, que finalizava muito. Então, esse baixo rendimento do centroavante é culpa minha, por não ter essa paciência e começar a sair muito também, né? Mas também não estava mais adaptado. Então, são coisas que acontecem no futebol. Eu fiquei muito triste porque foi no jogo, talvez um jogo mais importante, né? Que é o jogo do Mata, que precisou ali, e infelizmente eu não consegui lidar com nada. No primeiro jogo em casa, eu mal peguei na bola, né? Até brinquei com os alunos e falei, eu não gosto de sair sem estar vomitando, sem estar com cãibra. Eu saí muito tranquilo. Eu treinei normal, os tipos não jogaram. Então, eu acho que é tudo adaptação. E tenho sim contato com o Celso muito pouco, né? Quando ele fala comigo, me xinga. Ele fala muito assim, revelei um centroavante, não sabia que ia dar tanto certo. Nós tivemos um contato com o Celso lá quando a gente foi agora, né? Pouso Alegre. Nós ficamos, em Pouso Alegre, já ficamos lá na casa do Celso. Na casa dele o domingo todo. E a gente falou do seu nome também, o Celso falou do seu nome, ele gosta muito de você e tal. Ele disse, eu trouxe pra cá o Feijão. Eu trouxe pra cá o Feijão. Eu coloquei o Feijão de centroavante pra fazer gol. Tem uma história que ele falava muito aqui. Lá no Ipiranga, quando eu joguei com ele, eu tive Covid quando eu ia jogar, e eu tava 2 anos parado. Na estreia nossa, no amistoso, tinha um surto de gripe em Arapiraca. Eu peguei o surto. Ele ficou louco.
Ele falou, sempre quando tem jogo importante, eu preciso de título, tá doente. Não, vai jogar com febre. Resumindo, joguei com 40 de febre, deu 40 de febre, acreditem nisso. Ele mandou jogar, fiz gol, saí depois, né? E deu no que deu, foi um ano maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer. Foi coisa boa mesmo, parabéns aí. Cláudio Barbosa também tá com a gente por aqui, Cláudio. Boa noite, Anderson Feijão. A minha pergunta para o Feijão está exatamente nessa questão do posicionamento dentro de campo. Porque, conforme você já comentou agora, Tony, também o Cardeal, realmente, naquele primeiro momento, o Celso Teixeira colocou você ali como atacante, rendeu bastante. Nessa volta para o meio, depois voltou a atuar como atacante e ocorreram as mudanças. Aí, justamente, você, na sua resposta agora há pouco, estava atento aqui à tua resposta, você falou dessa mudança. Celso, os outros treinadores que chegaram, aí é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. A característica do treinador, do trabalho do técnico, cada um tem uma maneira de trabalhar, taticamente falando, na armação do time, seja no 4-4-2, no 4-3-3, no 3-5-2, enfim, cada um tem sua maneira. Isso acabou influenciando no teu rendimento, ou seja, essas mudanças táticas que o Asa passou, porque a gente olha, Celso Teixeira e Jota foram aqueles que passaram mais tempo, mas nós tivemos também outros técnicos nesses intervalos. Isso acabou mexendo exatamente com essa tua característica também dentro de campo, Feijão? Sim, muito. Com o Celso e com o Jota foram os treinadores que eu mais tive liberdade para me mover em campo. Eu sempre fui um jogador, isso é claro, acho que para todos eu não sou um jogador defensivo. Talvez eu sou o jogador que menos defende nosso time. Até o Viçosa aqui do Travante, né, que geralmente está lá mais para fazer gol, defende mais que eu, mas é uma característica minha que infelizmente eu tive após a minha lesão, minhas 2 lesões. Eu perdi muita velocidade, eu era um jogador muito rápido, né, eu era um jogador de lado. Então eu criei mais corpo então eu defendo muito pouco. Então eu preciso de muita liberdade no campo. Então o que acontece? Se um treinador falar pra mim, Feijão, tu vai fazer isso, tu não vai ter liberdade, mas eu quero que tu marque isso, eu vou fazer, sabe? Mas vocês não vão ver a criação, porque eu vou me desgastar fazendo o que o treinador pediu. E eu nunca reclamo disso, eu quero que o time ganhe. Então com o Celso eu tive liberdade, o Celso não deixava nem eu passar do meio e pra trás. E com o Jota, o primeiro jogo do Jota que eu tive muita liberdade foi o CRB lá. Ele falou, Feijão, com a bola, por favor, se divirta, flutua, faz o que tu quiser, cria, faz o time jogar. Então é assim, eu me sinto muito bem pra criar, entendeu? Então quando o treinador chega em mim e fala, tu vai ficar ali, centroavante, travado, só quero tu ali, eu não vou criar muita coisa, eu vou depender dos meus colegas de campo. Então é como tu falou, nós tivemos muitos treinadores que fizeram isso. Ó, tu vai ficar ali e quando a bola vir, tu cria. Mas se a bola não vir, então tu se vira, sabe? Isso me deixa muito limitado. Então, quando eu tive a oportunidade com o Jota e com o Celso de ter liberdade, aconteceu o que aconteceu, graças a Deus, sabe? Então, eu sou um cara que eu dou risada dentro de campo, sabe? Se eu tô feliz dentro de campo, as coisas vão acontecer. Se eu tô confiante, pode ter certeza que as coisas vão acontecer, humildemente falando. Se eu tô feliz dentro de campo, eu sei que eu vou criar, eu sei que eu vou ajudar meu time. Mas se eu não estiver feliz, se eu estiver preso, pode ser que vocês vão um feijão mais duro, um feijão mais estressado, né? Porque eu quero que o time vença, eu quero que o time ganhe. E são as coisas que aconteceram com os outros treinadores, tirando o Maurício, que eu não tive oportunidade. Tony. Muito bem. Junto bem, com a gente tá Viderlan Araújo. Boa noite, vem de lá, Viderlan. Bravo. Fala, parceiro. Tudo bom, Feijão? Tranquilo? Tranquilo. Você nessa caminhada aí, na caminhada do Alagoano, nós tivemos a oportunidade, né, de uma proximidade muito grande, né? E fiquei feliz, né, com o seu desempenho, você sabe disso, né? Nós já conversávamos muito através do Instagram e sei o que você exerceu no primeiro trimestre, no início da temporada, no Campeonato Alagoano, sendo fundamental. É um resgate do Asa em um momento muito delicado, em que se falava que faltava muitas coisas do Asa e que o dia a dia do Asa era um dia a dia bem mais complexo do que muitos clubes, mas você conseguia se sobressair naquela oportunidade. Eu tenho 2 colocações a fazer. A primeira é exatamente essa. Quando o Asa viveu aquela situação que o Deola, inclusive, colocou lá no microfone que faltava comida, faltava tudo. Primeiro, o que é que você se pegava naquele momento para continuar sendo o Anderson Feijão, que acabou se transformando nos destaques do Campeonato Alagoano naquele momento? E como é que era a relação exatamente lá dentro? Atleta, com as lideranças do elenco,
naquele momento de maior dificuldade que o Asa viveu na temporada. Feijão, boa noite. Boa noite, meu querido. Primeiramente agradecer, né? O bordão aí foi criado e eu fico feliz demais. Todo mundo agora me chamando de Mágico. Lá no Rio Grande do Sul ninguém me chama pelo meu nome mais, é Mágico. Obrigado, viu? Eu te agradeço demais a todos as transmissões. Feliz demais mesmo. Cara, sobre todos os fatos, nós desde o primeiro dia, eu conheci o Jorginho no primeiro dia. O Jorginho me deu um abraço forte, seja bem-vindo. Então, desde o primeiro dia, nós temos um grupo muito forte, muito forte. Eu nunca trabalhei num grupo tão unido de jogadores. Eu não via pessoas se achando. O Viçosa chegou no primeiro dia também. Pô, poderia ser aquele negócio, pô, chegou o Viçosa, aí é complicado. Não, entrou já com nós, já humilde pra caramba, sabe? Entrou. Então, o que acontece? Quando aconteceu aquele fato que realmente a gente achou que talvez a alimentação não seria certa no jogo, né? Só que, na verdade, tipo assim, ela demorou para vir. Ela viu uma parte só da alimentação em tal horário, né? Começou eles colocando a salada, tal coisa, a farinha que vocês gostam muito, que, perdão, fugiu o nome. Eu esqueci o nome, perdão, eu fugi o nome porque eu não sou de não come muito. Cuscuz, a minha esposa me ajudou. Cuscuz. Chegou o cuscuz, tá? Então a gente começou assim, pô, será que vai ser isso pro jogo? E aí já criou aquele negócio, criou uma situação do ônibus também. Só que foi uma coisa que, cara, eu já passei por clubes que, sei lá, tu comia, tu jogava sem comer, entendeu? Tu não treinava, tu dormia numa casa que a casa tava quase caindo, a casa balançava. Então, pra mim, na situação pelo jogo, eu fiquei assim, pô, será que vai ser isso? Mas depois veio a comida normal, viu? Nós não passava fome, por favor, nunca passamos fome aqui, nunca... A questão da salada que foi falada, nem gosto de falar qual salada que é, porque foi motivo de chacota, né? Realmente veio uma salada completa, mas falaram que era só ovo com a cebola. Então foi criada uma situação, só que nós, dentro de campo, a gente falou, não, nós vamos vencer o jogo contra o Cuiabá, vamos vencer o jogo e vamos mostrar nosso grupo é forte, independente do que acontecer, sabe? Vamos fazer o protesto? Vamos, mas não vamos falar nada, é só o protesto para ajudar a gente que no campo, o torcedor saber o que está se passando aqui, porque a nossa vida não era fácil. Só que, tipo assim, o clube era um clube que tem um presidente sozinho, sabe? O Igor correndo sozinho para tudo que é lado, cara, entendeu? Tu não pode ter, tu tem que ter mais gente para ajudar, sabe? Então, quando ele tentava nos ajudar, a gente começou a se abraçar, que aconteceu a questão do Deola, infelizmente ele acabou indo embora, a gente se abraçou mais ainda. E eu acho que por isso que as coisas aconteceram. Eu fiquei com medo, não vou te mentir, de tipo assim, pô, agora perdemos pro Cuiabá, depois perdemos pro Cruzeiro, um clássico, depois empatamos mais um jogo. Eu falei, pô, agora será que vai? Não, a gente sentou, conversou entre nós, não, vamos voltar ao que era, tá tudo certo, vai acontecer tudo certo. Aí começamos a voltar a ganhar, ganhamos. Chegamos à final da Alagoana. Quando nós chegamos à final da Alagoana, nós falamos assim, nós fizemos a coisa certa. Nós desistimos, temos humildade de reconhecer que é o que a gente tem, né? E conseguimos resgatar. No outro dia, depois da Alagoana, simplesmente mudou da água pro vinho, tudo aqui. Começou a vir gente, ajudar, patrocínio. Tu vê o presidente chorando. O Igor chorava, velho. Porque tu vê que é um choro de alegria que ele conseguiu resgatar o Asa. Então, sobre o que tu me falou, tudo o que aconteceu serviu para nos unir mais ainda, sabe? Só que não foi tudo isso que as pessoas acham. Não, acho que nunca passou fome, acho que sempre teve ônibus para ir pro treino. A única coisa que eu sempre reclamei aqui no Asa foi a questão do campo. Que nunca podia treinar no campo por causa do Cruzeiro. Então a gente nunca, ou o Cruzeiro treinava ou nós. Então a gente tinha um dia para treinar no campo, e daí a gente treinava no campo society, porque aqui não tem muito campo. Sabe? Foi a única reclamação que eu tinha aqui. Mas a gente passou por cima, velho. A gente passou por cima, sabe? E graças a Deus tudo certo. Deixa eu aproveitar esse momento que o Viderlan... Ô, Cadiel, só em cima dessa colocação do Feijão, para poder encaixar a segunda pergunta, porque nós debatemos esse assunto no Futebol Show, e é muito justo, Cadiel, nós voltarmos esse assunto que nós debatemos agora com o atleta do outro lado. Ô, Viderlan, apresentar um ponto de vista. Deixa eu só abrir um parênteses nessa questão que nós debatemos. Nós debatemos esse assunto porque jornalisticamente, Feijão, cabia, porque caiu como uma bomba. Sim. Caiu como uma bomba. Não só aqui na Piraca, no Brasil todo. Eu recebi várias ligações do Elcio.
Recebi várias ligações do Elcio, que é o proprietário do site Futebol Interior. Ele, Cardeal, me ajuda aí, me passa aí. O que foi isso? Me dá vídeo, me dá foto, me dá tudo. E aí, não, pô, tenha calma. Se você não quer dar, eu já tenho aqui. E aí ele mandou no meu zap vídeo do Deola e dando entrevista a mim no NN Play, foto. Poxa, você tem tudo, você quer mais o quê? Ele disse, pô, tu tá no olho do furacão aí. Aí recebi ligação do jornal lá do Rio Grande do Norte, Tribuna do Norte, o Marcos, que tem um blog lá, mandando mensagem, Cardeal, manda aí, a galera toda pedindo, né? O menino lá da Rádio Sociedade também, Ranieri Alves, narrador, Cardeal, o que foi que houve aí? E a galera toda ligando. Recebi uma ligação que eu jamais esperava receber. Eu converso muito com ele pelo Twitter, que é um cara que faz um programa, eu nem lembro o nome dele agora, até um gordinho, com todo respeito, barbudo, da Rádio Gaúcha. Ele faz um programa de madrugada, é futebol, notícia, música e piada. Ele bota sempre coisas sobre futebol, desse dia pra cá, tudo relacionado aqui, futebol de Alagoas, ele sempre me liga. E aí, eu tô surpreso, Rio Grande do Sul, código, alô, não, é fulano de tal, Rafael alguma coisa. Rafael da Rádio Gaúcha, pô, tu tem que entrar no ar comigo agora. Eu digo, entrar com o quê, meu irmão? E aí, é sério, sabe, coisa ruim vende, infelizmente. E aí, óbvio. Nós no outro dia debatemos isso aqui no Futebol Show, e muitos que dizem que ama o Asa, que gosta do Asa, chegaram a afirmar aí, até companheiros, não daqui, da crônica, porque os caras estão errados, isso é pra encobrir, não é pra falar. Acho que tem que ser debatido, porque talvez se nós não estivéssemos falado sobre aquilo exaustivamente, a situação do Asa tivesse como você pegou no início. E quando você começa a cobrar, o cara vê que tem algo errado, que o bonde tá indo errado. E aí o cara dá dois passos para trás para dar uma corrigida. Que foi exatamente daí que começou a chegar Rogério Siqueira, a chegar todo mundo, os demais dirigentes, e deu um pontapé inicial para o Asa chegar onde chegou, não é isso, Feijão? Eu entendo, Feijão, que você amar o clube não é você esconder o que acontece de errado no clube. Amar o clube é você expor o que tá de errado, mas não a crítica pela crítica. Você fazer a crítica construtiva e tentar mostrar a solução. Isso é amor pelo clube. Quando você não fala, aí você está sendo mal com o clube. E que esse não é o nosso papel. Até porque, assim, ó, o que eu falei da questão do campo para vocês. A gente não pode, exemplo, jogar contra o Cuiabá, o jogo mais importante do ano na época, que pode dar muito dinheiro pro clube, que pode ajudar o clube. A gente não pode treinar um dia antes num campo de society. Numa goleira que a goleira toda da metade da goleira grande, entendeu? Tu não pode fazer uma bola parada no campo de society. E isso eu penso que talvez não é culpa do clube do Asa, porque o estádio é municipal, entendeu? Então a gente poderia, cara, 15 minutos para nós tava ótimo, entendeu? Então são coisas que era para ser conversado. Como eu falei, o Igor tava sozinho, então daqui a pouco ele pede uma coisa e o cara não pode, sabe? Então nós tivemos muita dificuldade, muito por isso, na verdade. Muito não pode. O Asa conseguiu um patrocínio, mas tem que cuidar porque a conta tá bloqueada, sabe? Então demora para entrar o dinheiro, o salário dos jogadores. Então isso que era a dificuldade. As pessoas acham que, passa fome e tá sem salário. Não. Nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos alimentação, só que sempre demorava para chegar. Nós tínhamos campo, para não deixar nós treinar. Então essa era a nossa dificuldade. Videlão, pode ficar à vontade. Tony, desculpa aí, Videlão. Pode falar. Deixa eu encaixar a segunda pergunta, que é um outro tema além desse que nós debatíamos também no Futebol Show, e é muito oportuno também que o Cardeal disse, porque nós debatemos bastante de forma exaustiva e vamos continuar debatendo. O Feijão considera um cara que é amigo. Nós conversávamos por diversas vezes no Instagram, é claro que com o encerramento da temporada, isso aí acabou diminuindo bastante, mas sempre na escolha do melhor, quando nós fazíamos a transmissão pela federação, nós sempre parabenizávamos depois os atletas, e eu acredito que é essa linha de respeito que tem que continuar. E por uma questão de justiça, Feijão, você me conhece, sabe como eu gosto de trabalhar também. Nós debatemos alguns momentos aqui no Futebol Show de que situações estavam acontecendo durante a Série D do Campeonato Brasileiro e que não estavam te deixando aparentemente satisfeito. Então o momento é agora de nós perguntarmos: chegou algum momento em que você ficou chateado mesmo com alguma substituição? Eu acho isso até normal para o jogador, mas pelo fato de você ter vivido tudo isso que você viveu no início da temporada, você se sentia muitas vezes com a necessidade de ter um pouco mais de oportunidades no Asa, em continuar como titular, de não ser substituído. Eu não diria nem que existia uma titularidade, mas em algum momento
Isso acabou te deixando insatisfeito com uma substituição ou outra no decorrer de uma partida, porque nós debatemos esse assunto aqui no Futebol Show também, e na oportunidade disso, nenhum jogador ele assina contrato para ser titular. Existem fases e existem fases boas e ruins. Eu queria que você falasse a respeito desse assunto. Em algum momento aconteceu alguma insatisfação de sua parte com questão de substituição ou de titularidade na equipe do Asa durante a Série D? Cara, eu sou um cara que eu não escondo, né? Nunca que pode acontecer ou que aconteceu. Eu teve duas situações, sim, que eu fiquei triste, uma que eu fiquei bravo, mas eu falo assim, o jogador tem que ficar bravo de ser substituído, sim. Só que ele tem que aceitar e tem que respeitar. Porque, como tu falou, não é titular absoluto. Eu não sou titular absoluto no Asa nem hoje e nem em 2023. Eu vou ter que batalhar de novo, tudo de novo pra acontecer. Uma que aconteceu foi no jogo lá em Sergipe, né, contra o Sergipe, que foi acontecido sim, que eu fui pro banco, né, sem problema nenhum, que era a opção tática, né, só que o que foi passado pra mim que era a opção tática, sabe? E depois aí eu ligo o celular e a minha mãe, pô, filho, tu tá bem? Tu tem isso? Como é que é aquilo? Como é que tu tá? Por que tu foi machucado pro jogo? Como assim? Aí eu falei, não, mãe, eu tô aqui, tô bem, tô 100%, né? Mas eu só opção? Não. Mas alguém falou na rádio que tu não saiu jogando hoje porque foi poupado, pra ser poupado por causa de lesões. E isso me deixou triste, porque foi passado pra mim que era taticamente, entendeu? Aí, pô, como assim, sabe? Aí pra outro é passado que era pra me dar uma lição, sabe? Porque chega pra nós que era pra dar uma lição, porque algum jogo eu não corri. Não, tudo bem, sabe? É só falar pra mim, eu sou um cara que muito tranquilo. Pô, Feijão, tu vai sair porque tu não tá bem. Muito bem, o que importa é o Asa ganhar. E o último jogo em casa, pra mim, eu fiquei muito bravo pela situação de ter jogado numa posição que não era minha, né? Que eu tinha que ficar dentro da área, não era pra mim sair dentro da área. Essa era a ordem, né? Ficar dentro da área para quando a bola vir finalizar e ia com 20, 25 ser substituído. Fiquei muito bravo, porque, como eu falei, eu não gosto de sair estando bem fisicamente, eu gosto de sair cansado. Como eu joguei na posição que eu fiquei praticamente parado só brigando por bola aérea, eu tava muito bem ainda para jogar. Então, na verdade, eu fiquei bravo porque eu queria nem que seja de mais 5 minutos de meia, para mim ver se eu conseguiria. Se 5 minutos de meia eu não conseguiria, poderia me trocar tranquilo que eu ficar de boa. Então foi as duas oportunidades em que eu fiquei, sabe, fiquei triste e bravo ao mesmo tempo. Olha, essa declaração do... Dois momentos com o Jota, né? Isso. Essas declarações do Anderson Feijão requer um debate mais amplo, porque eu, no lugar do Anderson Feijão, eu não sei se é porque eu sou muito estourado, viu, Feijão? Mas eu acho que depois do jogo eu tinha concedido uma entrevista. Tô bem, recebi informações. Eu teria feito isso. Porque as coisas precisam ser esclarecidas e as pessoas precisam ser de verdade. As pessoas precisam, independente de quem seja. A gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não é babá aqui. Isso mesmo. Né? Então, assim, as coisas precisam ser de verdade. Porque eu acho que o maior patrimônio que o homem tem é a integridade moral dele. Né? Eu acho que você ser verdadeiro não machuca ninguém, cara. É melhor até você ser verdadeiro do que você ser... Você tá mentindo, dizer o Tony uma conversa, o Cláudio você diz outra, e tem aquele ditado que mentira tem perna curta, uma hora ela acontece, uma hora a coisa flui, né? Então isso é chato pra caramba, sobretudo pro jogador, porque tem muita gente que se acha dono da verdade, experiente, e na verdade não é, ponto. Eu acho que quando você faz uma situação dessa com um jogador, é muito simples, o cara tem um pouquinho de inteligência, só um pouquinho, quem faz isso, o mínimo. 2% de inteligência acho que já cabe nisso aí. Exatamente. Ele sabe que ele gera um problema social na equipe. Porque o jogador que foi a vítima tem um amigo dele lá no elenco, tem um outro, tem um amigo, os caras vão passando um pro outro. Você há de conviver. E foi o que aconteceu. Eu sei disso da história. Agora tem muita coisa que a gente não pode falar para não gerar um problema, um atrito maior. E olha que ainda tem gente que diz que o Cardeal só fala coisa ruim do Asa. Eu sabia de tudo isso aí. Sim. E assim, o que eu fiz? Quando me falaram que eu não sairia jogando, eu sei que poderia ser um baque para quem? Os meninos, os jogadores que estavam ali. Sim. Eles iam olhar para mim para ver a minha reação. Se eu ia ficar bravinho. Porque eles sabiam da verdade. Os caras sabiam da verdade. Entendeu? Aí o que acontece? Eu entrei no campo sorrindo, foi coletivo. Eu treinei sorrindo, dei a vida dentro de campo, normal. Mostrei para eles que eu não sou intocável no clube. Eu não sou intocável em lugar nenhum, sabe?
Eu não quero ser intocável, eu quero uma pessoa, eu quero um meia, talvez que esteja melhor que eu, pra mim melhorar. Isso, sabe? é importante. Só que quando aconteceu isso, eu fiquei de boa porque era vir pro clube. Mas não pode chegar terça-feira e escutar que era pra ser poupado. Não pode chegar na quinta-feira, um amigo meu me falar, e aí, tomou a lição, né? Porque foi passado pra nós que era uma lição pra ti. Eu, como assim, velho? E você como assim? Pra mim era pro bem do time. Feijão, a gente tá estourando aqui o horário do intervalo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai segurar você mais um pouco, segura aí. A gente vai pro intervalo, só que tem um detalhe. Você sabe o que é que me deixa mais preocupado agora? É isso, pra você ver que o Muricy Ramalho, ele é perfeito. Uma frase que ficou marcada no futebol brasileiro: a bola pune. Como Exatamente. É que uma parte do elenco fica sabendo de uma coisa, outra parte fica sabendo de uma segunda coisa, outra de uma terceira coisa, e você, que é o ator principal, ou seja, o alvo da sua ação, Exatamente. É o que não sabe de nada. Sabe o que é isso? Comprometimento, cara. A bola pune. Talvez esse acesso do Asa tenha batido na trave. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Feijão, não sai daí, Feijão, não sai daí. Vai pensando aí qual foi o gol mais... Você já sabe qual foi o gol mais bonito que você fez no campeonato alagoano e na Série D, sabe? Isso aí. Então, isso aí, já no final. Quando voltar, eu tenho mais 10 perguntas picantes pra fazer ao Anderson. Pronto, então dá certo. Olha daí. Esse daí realmente foi um golaço. Vamos lá. Entre as perguntas que nós separamos aqui, é exatamente sobre a questão da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Pouso, nós acompanhamos, na verdade, a caminhada do Asa na segunda fase foi uma caminhada que, degrau a degrau, a equipe encontrou dificuldades. Pegou Afogados, venceu 2 jogos, depois empatou com o Rio Branco 2 partidas, mas passou através das penalidades e perdeu os 2 jogos para o Pouso. O Pouso Alegre, de fato, é uma equipe que tem todo esse futebol para poder chegar à final da competição pelo que vocês jogaram, ou foi muito mais questões de erros do Asa, erros cometidos pelo Asa, pelos seus companheiros naquela oportunidade, até alguma coisa que tenha faltado de fato para que o Asa pudesse conquistar essa classificação para a Série C. Não estou falando de bastidores extracampo, estou falando de fato de qualidade do elenco. Na sua opinião, o que é que você pode colocar a respeito desse assunto? O que é que faltou aí de fato? Assim, eu antes de voltar a jogar na Série D, eu vi o jogo do Asa e Lagarto em casa. Os 2 jogos, na verdade, para mim, a equipe mais qualificada do nosso grupo, teria mais condições de bater o Asa no mata-mata, para mim era o Lagarto. Eu não achei uma equipe do Pouso Alegre tão qualificada tecnicamente para nos vencer. Taticamente, eles tinham uma tática muito boa. Era recuar e jogar no contra-ataque, jogar por 1 ou 2 bolas. E quando tu joga assim, tu tem que ser cirúrgico. E eles foram cirúrgicos, nossa, em todas as chances que eles tiveram, eles fizeram gol. Então, respondendo a tua pergunta, pra mim, não. Pra mim, eu acho que nós tínhamos, sim, totais condições de passar por eles. Eu acho que nós tivemos nossos erros, né, dentro de campo. Eu acho que poderíamos ter sido mais agressivos. Isso eu falo desde o início, cara. Em casa, o nosso time tem que ser agressivo. Independente se vai jogar contra Pouso Alegre, CRB, CSA, tu tem que ser ousado, tu tem que ser agressivo, tu tem que fazer com que o teu adversário sinta medo e daqui a pouco, vamos jogar pelo empate, vamos não perder pros caras aqui. Eu sentia muito que os times vinham aqui, em um certo ponto do jogo, sentiam confiança de nos vencer em algum momento, porque a gente não era muito agressivo. Então acho que o Pouso Alegre também teve isso. Em algum momento do jogo eles viram que não precisavam só se defender, eles poderiam tocar a bola e amarrar o jogo. Então eu acho que nós poderíamos sim ter passado, né? Fiquei triste demais, porque lá, principalmente no jogo de lá, aqui nós jogamos bem, mas lá nós fomos muito superiores taticamente, com a bola no pé, e num erro nosso, gol, sabe? Então pode jogar até os 45 do segundo tempo, querendo fazer um gol aos 45, quem sabe faz o segundo no acréscimo, mas no momento que a gente tomou o primeiro gol, tu já fica triste, tu já fica pra baixo, é até um ser humano. Então tu fica sabendo, uma hora do jogo tu pensa assim, não vai dar, não adianta. Depois tu volta e tenta. Mas infelizmente foi isso, eu acho que dava pra passar assim. Deduzo, ô Feijão, que nessa situação aí, como imprensa, claro, como membro da crônica esportiva, eu deduzo que o jogador ele fica por dentro também, mas queria que você falasse como atleta. O Asa está vivendo um momento eleitoral, né? E como um jogador ele se sente numa situação como essa, ele fica temeroso, num clima de incerteza, porque até agora o que se tem é um desejo da continuidade do Igor Rafael, mas
ensaio concreto para que ele possa ser mantido como presidente do ASA, até agora absolutamente nada, a não ser que exista algum acerto nos bastidores que não tenha passado para o público. Como o jogador acompanha essa situação? Você, particularmente, chega para um grupo de atletas, essa incerteza, para o jogador de futebol, como é que fica realmente esse posicionamento para você? Cara, eu sou um dos caras mais ansiosos do mundo, eu acho. Eu tô muito ansioso, eu tô nervoso, eu quero saber o que vai acontecer. Eu acho que quase todo dia eu chamo alguém conhecido e pergunto da fisioterapeuta aí, já sabe quando é que vai voltar, quem é que vai assumir, quem é que vai isso, o Igor vai ser reeleito, quem vai ser o treinador. Eu tô enchendo o saco dele, só que eu nunca ouço uma resposta, só ouço não sei. Então eu tô bem ansioso quanto isso. Por quê? Porque nós fizemos um ano muito bom, sabe? Pelo jeito que começou, foi um ano bom. E eu levo pra minha vida assim, ó. Eu sei que o torcedor ficou triste, eu sei que o torcedor queria ser campeão alagoano, queria ter subido, mas sempre tem o ano da colheita, né? Muitos times, o próprio América, tem times aí que estão anos na Série D e times batendo na trave. Então eu acho que se for feito um trabalho muito bom, um trabalho correto, com as pessoas certas, com o Igor, com o Rogério Siqueira, com as pessoas que abraçaram muito a gente no final, começar o 2023 desde o início, nós vamos ter um ano 2023 maravilhoso, velho. Vamos ter um ano de profissionalismo, de muito trabalho, muita cobrança, sabe? Nós temos uma torcida gigante, cara, uma torcida apaixonada. Então, a gente já tem praticamente 99% do sucesso, que é a nossa torcida. Porque o jogador, ele se move pela torcida, ele fica mais animado. Então esse 1% é os jogadores, é a comissão, é a direção correndo no ponto certo. Então eu tô muito ansioso, eu quero muito que esses caras fiquem, que eu quero muito que o Igor fique, porque foi um cara que batalhou sozinho. Eu quero muito que o Rogério fique, que é o cara que tá conseguindo buscar, trazer pessoas pro nosso lado. Então, espero que dê tudo certo. Estou muito nervoso e estou muito ansioso. Enquanto não der tudo certo, não vou ficar tranquilo. Bom, o Feijão, deixa eu aproveitar aqui que o Cláudio Barbosa tem uma pergunta para fazer. Isso, de um ouvinte que mandou um texto pra gente e fazendo uma pergunta. Tem um torcedor aqui no chat do NN Play também perguntando se você continua no ASA para 2023. Continua, parceiro, tá de contrato renovado, o homem desde o Alagoano, inclusive. Claudinho, relata aí a pergunta. A pergunta é do ouvinte Marcos. O ouvinte, torcedor do ASA, Marcos, está perguntando o seguinte. Ele diz: pergunta ao Mágico qual o jogador que ele mais gostou de atuar junto aqui na agremiação esportiva arapiraquense. E aí, Feijão? Fácil. Viçosa, cara, tá doido. A gente se deu muito bem, a gente se dá muito bem dentro e fora de campo, a gente conversa muito. E ele é um cara que me ajuda muito fora de campo, sabe? Como eu falei pra você, eu sou um cara muito ansioso. Eu quero muito que chegue jogo, eu fico muito preocupado se vamos ganhar ou não. E ele é um cara que eu nunca vi. Contra o CRB, ele foi o único cara que falou: nós vamos ganhar de 4-0 a mais. Nós vamos golear esses caras lá. Então, deu tudo certo. A gente se entende muito, sabe onde tá dentro do campo. A gente se cobra muito também. Então, é um Viçosa, assim. Tá aí respondido o ouvinte Marcos. A pergunta então de uma outra forma. Teve aquele que você não teve tanta intimidade assim na afinidade. Na verdade, nós temos alguns jogadores que a gente não tem aquela intimidade de ficar andando junto, conversando. Mas, tipo assim, quando entra em campo, eu sou um cara, eu particularmente não sou aquele cara que tem o grupinho, né? Porque às vezes tem os grupinhos, né? Eu sou aquele que fica no meio dos grupos ali. Então eu vou ao grupinho ali, eu vou ali no grupinho, dou risada, né? Eu vou no outro grupinho, dou risada, converso. Eu não sou um cara assim. Então eu sou um cara que se dá bem com todo mundo, velho. Claro que tem uma discussão, outra, mas geralmente no campo, né? Eu discuti com muita gente, já discuti com o Cris, que é um cara que morei com ele aqui por muito tempo. Já discutiu feio já, velho, sabe? De quase saindo do soco. Só que entra no vestiário, pô, perdão, irmão, tal. Então não tem esse. Eu nunca tive e nunca vou ter, eu acho que. O Cris que você fala é o Cristian Luca, é isso? Hã? O Cris que você fala é o Cristian Luca? Isso. Meu irmãozaço, cara. Quando a gente discutiu, a gente dormia no hotel, a gente morava no hotel junto. Sabe? Aí a gente teve que, pô, quando chegou no vestiário, pô, irmão, perdão, porque senão ia ficar o clima no hotel, um não olhando pro outro, né? Porque ia ser difícil, então a gente discutiu feio. Mas era normal, antes do jogo o Jorginho também, eu falava pro Jorginho,
vamos discutir, vamos se xingar, mas vamos ganhar. Então, tá, é o que importa. O bom é que é uma discussão sadia, porque todo mundo tá querendo um objetivo, todo mundo tá querendo um objetivo só, que é, conforme você disse, a vitória, a conquista, o êxito. Isso aí é salutar. Dentro de campo é salutar. O que não pode é esse clima ficar fora do campo. Exatamente, não tinha. O nosso grupo era muito bom por causa disso, sabe? No começo tinha muita discussão, até muita, e aí foi dando uma paradinha. Mas tem um momento que a gente parou e nós perdemos um jogo, empatamos o outro, e aí, tá, nós temos que se cobrar, nós temos que nos cobrar mais. Então, antes do jogo, no abraço ali, que tinha abraço depois da oração, eu acho que um já ia avisando o outro, ó, vai ter discussão, vai ter isso, mas dentro de campo, aqui dentro, no vestiário, a gente se organiza e se ajeita. Então acontecia muito, cara. Não vai acontecer no campo, o pessoal vai discutir. É melhor que ficar o cara quieto, ficar em silêncio, ficar com um ego grande, não querer falar e tomar 3, 4 e não chegar. Ô Feijão, até por uma questão, sobretudo de ética, evidentemente, e a gente não tem autorização nenhuma aqui para estar citando nomes, você tem contrato renovado com a ASA para 2023, ponto. Você disse que esse elenco era um elenco bom, era um grupo bom, era uma família, né? Todo mundo se dava bem. E a gente que vivia o dia a dia do ASA sabia disso, inclusive. Sem citar nomes. Se você quiser citar, pode ficar à vontade, mas enfim, sem citar nomes. Desse atual elenco do ASA, elenco 2022, eu acho que o trabalho tem que ser a médio e longo prazo, para você ter um resultado maior. Teria que ficar uma base, sim ou não? Outra coisa, quantos desse elenco, na sua concepção, teria que ficar? Se você quiser citar nomes, pode ficar à vontade. Você dizendo a quantidade, pra mim, tá de excelente. Agora, se você quiser citar nomes, pode ficar à vontade. Se eu vou citar nomes, eu vou citar todos, velho. Cara, porque é um grupo muito bom. É o que eu falo assim, eu até fiquei triste quando aconteceu a questão do Marcinho e do Magal. Isso. Porque os caras ajudavam nós demais dentro do campo, cara, sabe? Coletivo. Eu comentei de uma entrevista, o que eu apanhava do Magal no treino, você não tem noção, cara. Ele me caçava e ele não pedia desculpa, não. Depois ele falava, Feijão, desculpa. Só que daí, ao longo dos jogos, eu fui pegando volantes que não faziam isso que ele fazia. E eu fui ganhando facilidade no jogo. Então, sabe, quando ele saiu, eu comecei a criar uma certa dificuldade, porque eu tinha muita liberdade no treino. Então, eu acho, cara, que tem que ficar no mínimo, teria que ficar uns 10 a 12 jogadores. E aí tu traz peças fundamentais. É geralmente o que o clube faz. Tu traz peças que vêm pra jogar. Vou trazer um cara pra botar o Feijão no banco. Vou trazer um cara pra botar o Viçosa no banco. Então é isso que tem que fazer. E tem que ter as peças que ficaram, velho. Os caras que correram o osso, sempre tem que ter, sabe? Um clube se faz... A base do clube é isso, sabe? É os caras que vão correr, que vão batalhar pelo clube, e os caras que vão chegar e vão ter que entrar nesse clima. Mas tem que vir cara de qualidade, sim. Tem que ter o cara que vai criar uma dúvida na cabeça do treinador. Então, se tu me pergunta, pra mim, teria que ficar todos, sabe? Só que não vai ser possível, porque eles vão querer mudar, eles vão querer fazer alguma coisa diferente. Então, teria que ficar no mínimo umas 12 pessoas, tirando Feijão, que já tá renovado, Viçosa, que tá machucado, Fidelis, que tá machucado. Os que estão machucados, eu acho que tem que tirar esses caras e trazer mais 12 pessoas no mínimo para fazer um elenco forte. Eu acho que todo elenco de um time, de um clube, ele tem que ter jogadores operários. Tem que ter aqueles que são considerados com qualidade maior, mas tem que ter aquele que é o chamado operário, aquele que faz o trabalho sujo. Eu acho que tem que ter para poder chegar. A gente conversa sobre isso, né? Não é? Tem um operário da bola. Eu falo assim, hoje eu sempre fui operário, eu quero sempre ser operário porque tu fica com o pezinho no chão. A galera, em alguns momentos do jogo, tu não se sente operário, porque tu tem que criar, tem que fazer jogadas. Mas nós, no nosso grupo, a gente falava isso antes do jogo. Todos aqui, todos são operários. Ninguém é mais que ninguém é estrela, ninguém é isso. O Viçosa era um cara que falava, o Viçosa jogou em Grêmio, cara, sabe? É um time lá no Rio Grande do Sul que tá louco, é mundial, na verdade, né? Isso. Então ele falava, eu sou operário, eu sou isso, viu o Viçosa correndo dentro de campo. Então, como tu falou, a base do time, o que vai fazer o time andar é os operários. Vai ter os caras que vão decidir? Vai. Só que sem os operários, os caras não decidem. Exatamente. Olha, são 8h24. Eu estou satisfeito pra caramba. Pode, até porque ele tem compromisso, viu, Viderlan? O Viderlan tá demais hoje. O Viderlan disse logo questão contratual. Vai pra onde? Como é que é, Feijão?
Eu tô com tempo, dá pra conversar bastante, tranquilo. O Vinderlando, só quando eu botei no grupo aqui, eu disse, ó, o parceiro hoje vai ser o Anderson Feijão. Aí o Vinderlando disse, vamos fazer um arquivo confidencial com ele, pô. Eu choro, velho, não faz isso não. Feijão, a questão contratual com o Asa tem, claro, que muitas vezes é um empresário que administra essa situação, mas eu diria que você, por ser um cara muito antenado e já se mostra dessa forma, questão contratual com a Asa, tem alguma cláusula, alguma situação que possa, por exemplo, impedir essa continuidade sua em 2023? Porque a gente sabe que no futebol, o que se trata de contrato hoje não é a garantia. Eu estou conversando com você hoje, que por enquanto é atleta do Asa por ter um contrato, mas de repente chega uma proposta e tudo muda, né? Tem alguma cláusula nesse sentido, alguma situação que possa, por exemplo, mudar esse rumo para 2023 dessa sua continuidade no Asa? Bom, amigo, tem sim, né? Como todos sabem, aconteceu sim a proposta de um time da Série C, uma proposta muito grande, um valor muito alto, e conversando com o Rogério particularmente, nós tivemos uma conversa e nós decidimos por ficar. Eu quis ficar pela continuidade, abri mão do que seria a proposta muito boa para mim e para minha família, né? Porque eu penso muito que eu estava na minha cabeça que nós seríamos campeão alagoano e teríamos o acesso. Então eu quis ficar, sabe? Eu falei, eu vou ficar porque aqui vai ser melhor. Se é para jogar uma Série C, uma Série B, que seja pelo Asa, sabe? Então eu vou conquistar isso. E só que ao mesmo tempo que eu fiquei, eu coloquei uma cláusula para me defender também, né? Que é uma cláusula normal que todos os jogadores fazem. No meu tipo contrato, eu estava preso, entendeu? Agora sim, eu tenho algumas cláusulas assim que liberam para alguns clubes, né? Que possam me liberar, mas por enquanto tudo seria conversado, tá? Eu nunca, jamais vou sair. Até antes do jogo contra o Rio Branco, teve umas situações que eu não sei se é verdade, né? E poderia acontecer de uma proposta de Série B, né? Então, meu Instagram encheu de pessoas da torcida desse time falando que ia perder o jogo pro Rio Branco, porque vai perder, porque a inscrição é até amanhã, que era até segunda ou terça, que vai perder porque tu vai vir pra cá, vai ser nosso 10, tal, sabe? Então, se acontecesse, eu poderia ter saído, sabe? Mas graças a Deus nós ganhamos do Rio Branco. Então sim, tem algumas cláusulas que podem acontecer, talvez até antes de começar a competição, começar os treinos. Mas eu tô muito focado aqui, velho. Eu acho que não vai acontecer também vir uma proposta agora. Eu acho que talvez os times vão esperar, sabe? Talvez venha a proposta de Série C, que veio muitas, né? Mas hoje eu penso assim, se é pra sair pra uma Série C, que seja um negócio absurdo. E não vai acontecer, sabe? Então eu quero muito ter essa conquista pelo Asa. Eu quero ter um acesso ou um título alagoano. Uma coisa eu quero ter, eu não quero simplesmente sair do Asa sem ter um título, um acesso. Eu pergunto isso porque você poderia ter sido artilheiro do Campeonato Alagoano se não fosse o Rodrigo Rodrigues naquele jogo com o Muricy, que meteu lá 10 gols lá no Muricy e acabou como artilheiro do Campeonato Alagoano. Mas essa situação, pelo que você já deixa claro, e aí me corrija se estiver errado, foi muito associada a um acerto já feito com o próprio Rogério Ceni, que foi importante para que você fosse convencido a permanecer no Asa, né? Muito. Mas se de repente as coisas do Asa, porque está tudo muito nebuloso nas questões de bastidores para esse futuro político do Asa. De repente se sai o Igor Rafael, se o Rogério decide também não continuar, porque tudo pode acontecer num momento como esse, então eu tenho que cogitar aquilo que pode acontecer também. Claro. Se de repente o Rogério Ceni não fica hoje, essa mudança de planos pode acontecer também, Feijão? Cara, eu acho que dependendo eu vou falar assim, se o clube, quem assumir, continuar com o combinado, tudo bem, eu vou ficar, porque assim, eu sou um cara que eu sempre fui muito fiel ao clube que eu defendi, sabe? Eu já recebi propostas muito melhores em clubes pequenos, minúsculos, e eu decidi ficar porque eu achava que eu tinha que ficar. Então no Asa não vai ser diferente. Mas se acontecer desses caras saírem e chegar alguém já querendo mudar a situação, que é a minha situação de contratual, e falar que não vai ser isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo, aí eu poderia pensar na minha volta. Só que hoje, independente de quem assumir, eu quero muito ficar. Eu quero que as pessoas saibam que eu decidi ficar, na verdade. Sabe? Isso lá no Alagoano. Então, eu não quero que venha alguém atrapalhar isso. Eu quero que continuem as pessoas que querem o bem do Asa. Aconteceu de chegar pessoas no Asa que tentaram complicar a nossa vida ali. Isso eu não tenho vergonha de falar.
chegou pessoas querendo empresariar jogador ali, sabe? Querendo botar jogador e comandando o time, sabe? Então eu acho que isso não é bem pro Asa. Entendeu? Então eu espero que quem chegue, se chegar alguém, que chegue pro bem pro Asa. Mas a minha vontade, por favor, eu quero que os caras fiquem, né? Porque vai dar tudo certo, velho. Nós estamos num caminho muito certo pra ter um sucesso maravilhoso em 2023. Bom, estou satisfeito, pessoal. Eu acredito que essa entrevista com o Feijão, viu, Cardeal? Ela deve ser sempre comentada por nós, porque nós estamos ouvindo um atleta do clube e que está colocando um ponto de vista que teria totais motivos para poder aqui afirmar que não torceria, por exemplo, dentro de um processo eleitoral, pela continuidade de um presidente. Gostaria que chegasse outro, talvez até com mais dinheiro para comandar, mas segue a linha de raciocínio daquilo que nós estamos debatendo todos os dias. E é muito importante esse depoimento, porque muita gente fica cogitando que a gente deve estar fazendo campanha aqui para o Igor Rafael. Eu não me preocupo com isso, mas eu tenho também que mostrar, matar a cobra e mostrar o pau. E o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Mostrando que hoje o melhor para o Asa é a continuidade do Igor Rafael como presidente ou fazendo parte de uma cúpula diretiva em tom mesmo a respeito desses que passaram no Asa 2022 e honraram até o último jogo a camisa do clube como Anderson Feijão. Obrigado, e assim, interrompendo um pouco vocês, só não tem como dar errado um presidente torcedor. Isso é simples. Ele é torcedor, cara. Ele saiu da torcida pra assumir um clube que ninguém queria. Então não tem como dar errado, gente. O cara tem amor, tem carinho pro clube, ele vai querer o bem do clube. Entendeu? Então eu acho que é o certo deixar ele, é o certo deixar o Rogério. O Rogério não para um minuto pro bem do Asa. Então essas pessoas têm que ficar. Não, é a minha opinião, eu não tenho vergonha de expor a minha opinião. Hoje, pro bem do Asa, para um Asa maravilhoso em 2023, tem que ter as pessoas que resgataram a torcida, que estão junto com a torcida e que o torcedor é o presidente. Então tá certo, velho, o cara tem que ficar. O Feijão, eu disse isso aqui, acho que tá com mais de 60, 70 dias. Que conversando sobre essa possibilidade do Igor permanecer, eu disse, eu sempre fui contra essa questão de aclamação. E aí só teve 2 oportunidades que eu fui favorável. Foi quando eu era setorista do CSA, nessa transição de outros dirigentes para o Rafael Tenório, para o Rafael Tenório, que foi em 2015, 2016, foi o último ano que eu estava em Maceió, e de Maceió eu vim para cá ser setorista do Asa em 2016. Foi quando eu concordei numa questão de aclamação, de não ter eleição e aclamar quem já estava lá, porque eu sabia do projeto do Rafael, como eu sei hoje do projeto do Igor Rafael, do Igor Rafael também. Exatamente. Né? Que aí eu disse, para o bem do CSA, na época, é melhor que fique o Rafael. A eleição vai dividir o clube, vai ser pior. E aí o Rafael fica, o CSA consegue um acesso da D para C, da C para B, da B para A em anos seguidos. Quase que você não vê isso no futebol brasileiro. O CSA aconteceu. Exatamente. E esse ano, eu já disse aqui há cerca de 70 dias que eu defendo hoje, independente de qualquer situação, a permanência do Igor. Porque o Asa estava há uma década que não chegava a uma final de campeonato alagoano, chegou. O Asa, desde 2016, que não disputava um acesso de divisão nenhuma, conseguiu disputar um acesso, voltou à Copa do Nordeste, mesmo sendo uma seletiva, mas faz parte da competição. O Asa tem pelo menos 6 competições a disputar em 2023. Isso é revertido em dividendos para o clube, dinheiro para o clube. Então eu também, como você, acho que o Igor Rafael e o Rogério devem ficar. Se não ficar, é um grande erro que o Asa comete. E se houver uma mudança, independente de qualquer coisa, quem está dizendo sou eu, Eduardo Cardeal. Quem assumir o Asa vai ter a responsabilidade, eu irei cobrar aqui todos os dias, de fazer muito, mas muito mais do que fez o Igor, do que fez o Rogério Siqueira. Quanto ao torcedor... Difícil, viu? Você tá dentro, você sabe. E quanto ao presidente torcedor, eu vi um clube que teve um torcedor presidente e que esse clube foi bem e apesar de ter caído da A para B, continua bem, que é o Bahia com o presidente Marcelo Santana. Era um torcedor de arquibancada também e conseguiu levar o Bahia. Não tem como. Tonasso. Muito bem, Feijão, muito obrigado por sua participação aqui, seja bem-vindo, o microfone vai estar sempre aberto, qualquer coisa que você quiser participar é só dar o toque pra cá que a gente já manda o link pra você, viu? Pode ficar à vontade. Pode deixar, eu que agradeço, gente, bom demais a conversa, eu gosto demais de conversar com vocês, dar risada, obrigado pelo carinho, pela paciência que vocês sempre tiveram comigo. Eu sei que daqui a pouco vai ter um jogo ou outro, vocês vão estar bravos comigo, acontece, tá? Mas vai ser só um ou outro, mas obrigado mesmo.
E podem me chamar sempre. E outra coisa, né? Faltou só falar do gol, que eu não vou esquecer. Isso. Esse gol meu contra o Afogados foi lindo, mas CRB. Não tem como. Falta contra o CRB. Só um grande abraço. Muito valeu, bem, parceiro, tá certo. Valeu, um abraço pra você, Anderson Feijão. Um abraço, meu querido. Uma dessa a gente vai topar aí, viu, parceiro? Valeu, um abraço pra todos vocês. Só chamar. Valeu, um abraço pra vocês, pra todos os familiares aí, sempre presente também aqui em Arapiraca. Anderson Feijão falando com a gente aqui com exclusividade.